Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula do curso de UX Metrics 2.0 Product Analytics, e nesta aula nós vamos falar sobre região, gênero e idade. Basicamente, nós vamos ver por que é importante a gente ter esses dados demográficos do usuário, como que esse dado é coletado em diferentes plataformas de analytics, porque isso é importante, e quais são as diferentes formas de coletar para a gente ter sempre alternativa às informações que estão nas plataformas de analytics. Primeiro ponto, como que essa informação pode te ajudar? Ela é muito crucial para você definir características de uma persona. Então, se você está lá num processo de discovery principalmente, você juntar as informações que você pegar na plataforma de analytics, junto com as informações que você fez na sua pesquisa qualitativa, você vai ter um material rico para definir com mais assertividade as características da sua persona. Essas mesmas informações vai te ajudar também a você fazer recrutamento para pesquisas e testes de usabilidade. Uma outra coisa importante quando estamos falando de dados sobre região, idade e gênero dos usuários é que essas informações elas são coletadas na maioria das ferramentas de analytics através de um histórico de navegação, ou seja, ela vai fazer uma aferição no cookie, ver o rastro que o usuário tem naquela plataforma por sites que ele passou, de acordo com o perfil de navegação, e ele vai fazer ali uma definição de qual que é a idade média, qual que é o gênero. E já quando eu falo de região, na maioria das vezes ele vai fazer uma aferição por IP do acesso. Uma coisa para a gente ter sempre em mente é que esses dados, por serem aferição baseado no histórico de navegação, eles não são 100% exatos. Mas na maioria das vezes, principalmente em uma fase inicial de discovery e de diagnóstico, esses dados vão ajudar bastante. Uma outra informação importante antes da gente se aprofundar é que a questão de aferição de gênero por essas plataformas, ela tem um limite e ela pode não representar fielmente o seu público. Ou seja, se o seu produto ou seu serviço atende um perfil de usuários que se identifica com N outras formas de gênero, o seu dado vai estar limitado nessa questão. Então é importante ter isso em mente e procurar outras alternativas de coletar. Quando você precisa fazer uma aferição mais precisa, você pode adicionar na sua ferramenta de analytics o que nós chamamos de variáveis customizadas. Você vai coletar a partir do momento que o próprio usuário expressa explicitamente qual que é a idade dele, qual que é o gênero dele, qual que é a cidade que ele reside, você vai capturar aquela informação, vai associar à seção que ele está navegando e vai ser enviado para a ferramenta de analytics. Em uma situação de cadastro, por exemplo, ele pode, ao preencher suas informações, informar sua idade, sua cidade, seu gênero, você vai gravar cada uma em uma variável diferente e assim ela vai ser levada para a ferramenta de analytics. E quando você estiver fazendo sua análise, ao invés de você usar o dado pré-definido da plataforma, que foi aferido através de cookie, você vai aplicar sua variável customizada, que você vai ter muito mais segurança nessa informação. Uma outra forma também é você utilizar não só as ferramentas de Web Analytics, mas também o que está gravado de fato no banco de dados do registro dos usuários. Então vamos ver como funciona. Estou aqui no Google Analytics, né? Então eu vim aqui na minha navegação dentro de audiência, dados demográficos, eu tenho um overview. Em overview eu tenho as informações sobre idade, eles estão agrupados em ranges de idade, né? De 18 a 24, 25 a 34 e assim em diante. Ele está mostrando aqui em valores percentuais a minha representatividade. E aqui eu tenho a distribuição entre gêneros masculino e feminino. Agora, se você quiser ver no detalhe, você pode vir aqui um pouquinho mais para baixo e olhar cada uma das coisas. Por exemplo, eu quero ver idade. Seguindo aqui ainda dentro de audiência, você tem a opção de geografia, para você analisar quais são as localidades de acesso. Então eu vou vir aqui em Location e eu vou ter a lista primeiro por país. Eu vou simplificar essa visualização para ver aqui em um formato de lista ranqueada. Eu tenho aqui os principais acessos por país, ou eu posso usar esse menu de navegação aqui para olhar por cidade também. E aqui está o meu relatório das principais cidades.
Eu tenho o número absoluto de usuários e o número percentual da representatividade dele no todo. Esses mesmos recursos eu tenho também no Mixpanel, né? Então eu tenho aqui o número acesso total e o valor percentual. Se eu quiser eu posso mudar. Eu estou analisando aqui seções e estou fazendo uma quebra por país. Então quero vir aqui por cidade, por exemplo, é só eu trocar a análise para mim. Então eu tenho um ranking das cidades aqui que acessam o meu produto. E você pode configurar ainda essa visualização de diferentes formas, né? Botei aqui um gráfico de pizza, por exemplo. A mesma coisa nós temos aqui no amplitude, né? Eu posso escolher quantidade de sessões iniciadas e aqui eu tenho o agrupamento. Eu estou vendo esse agrupamento por gênero, né? Ele separa entre masculino, feminino e desconhecido. Então esse aqui é um dos indicativos de quando a ferramenta não consegue buscar informação com base no histórico de navegação, ou quando temos aquela situação de navegação em aba anônima, a plataforma não consegue identificar qual que é o gênero mais provável do usuário, e aí vai ficar como desconhecido. Ainda assim, eu poderia aqui trocar esse agrupamento, por exemplo, por cidade. Então troquei, ele me gerou aqui o relatório por cidade. Vamos ver como seria isso no Firebase. Então eu estou aqui no Firebase, na home do Firebase. Eu vou vir aqui em audiência. Em audiência eu vou selecionar todos os usuários. E quando eu seleciono todos os usuários, ele já vai me mostrar aqui um agrupamento por gênero, que é entre masculino e feminino, valor total e o valor percentual, e os grupos de idade, que é faixa de 18 a 24, 25 a 34, assim como a distribuição por regiões. Podemos também encontrar essas informações no Facebook Analytics, tá? Então aqui no Facebook Analytics eu tenho as informações sobre gênero, distribuição entre masculino e feminino, a região e principais cidades. Eu posso ver isso também aqui no LinkedIn Analytics. Então, se sua empresa tem uma página no LinkedIn, ele também pode te fornecer essa informação de quais são as localidades que mais geram acesso aí no seu produto. Bom, então nós vimos como funcionam essas informações nas principais ferramentas de Analytics e na próxima aula nós vamos ver um pouco sobre tecnologia, devices e sistemas operacionais. Até a próxima!